Depois de vários projetos e de décadas de tramitações, o projeto da nova Lei de Licitações, a PL 4.253 de 2020, está para ser sancionado pelo presidente da República. E aí, em breve, um novo regime de contratações públicas substituirá a Lei 8.663, que é a de 93, a Lei do Pregão. A importância da licitação para a administração pública é por trazer um mecanismo de controle dos recursos públicos, evitando-se desvios de finalidades por parte dos administradores. Combatendo a corrupção, a fuga do dinheiro público. As mudanças farão o nosso país um lugar menos corrupto. Hoje, quem vai esclarecer tudo isso é o professor Antônio Cecílio Moreira Pires. Ele é advogado, consultor jurídico em São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Administrativo e chefe do Núcleo Temático de Direito Público da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo, no decorrer de sua carreira, exercido os mais diversos cargos na administração pública do município, do Estado de São Paulo e da União, inclusive em organismos multilateral e internacional. E aqui, você está vendo a foto, eu vou trazer o professor Cecílio, que já está aqui com a gente no ar. Professor Cecílio, boa noite. Boa noite, Walter. É um grande prazer estar no seu programa mais uma vez, ainda que por conta aí dessa pandemia estejamos separados, estamos nos encontrando virtualmente, mas sempre é um grande prazer estar aqui. Eu sempre lembro com muitas saudades a época que eu estava no seu programa como debatedor. Foi uma época muito boa, uma época maravilhosa, e hoje é com grande alegria que eu estou aqui novamente. Eu fico feliz, né, Cecílio? E hoje, com essa nova dinâmica da internet, que a gente não tinha ali na Rede Brasil, a gente consegue fazer o mesmo programa que sai nas redes sociais, também ali no Canal 9, que vai estar passando para quem está ao vivo ali na TV aberta, e também para todas as redes, o Twitter e tal. Então a gente teve um ganho aí nessa questão, né? Hoje nós temos aí uma série de mídias, e acho que isso, para efeito de comunicação, para você que é um homem de comunicação, é uma coisa maravilhosa. No decorrer da entrevista, você que está vendo na televisão terça-feira, viu, Cecílio? Com você eu posso falar assim, né, que o meu professor do coração, na terça-feira, a pergunta. Aqui, agora, a gente vai compartilhar e você vai poder fazer a pergunta. Bom, Cecílio, nova lei de licitação. Inclusive, hoje falei com uma chefe de gabinete ali de Atibaia, a Patrícia, e vai ser sancionada, né, agora, foi no final do ano, vai mudar muita coisa. Bom, como é que ficou essa situação? Qual as principais mudanças, Cecílio? Então, Walter, antes da gente adentrar na nova lei de licitações, que por hora ainda é um projeto de lei, ainda que esteja para ser sancionado pelo presidente da República, mas antes de adentrar no projeto de lei especificamente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a atual lei de licitações. A Lei 866, como você muito bem sabe, ela foi editada no ano de 1993 e, portanto, logo após a Era Collor, onde discutíamos muito a questão da corrupção, não é? A corrupção na administração pública. Não muito diferente do que nós vivemos discutindo aí nos últimos anos. Mas, de qualquer maneira, né, o grande mote, a grande discussão era a corrupção. E, em resposta a isso, foi editada a Lei 866 de 93, que, à época, eu posso dizer, foi um grande ganho para toda a administração e para os próprios licitantes, haja vista que o antigo decreto 2.300 de 86 já não contemplava mais as necessidades da administração pública, as necessidades da nossa sociedade. Então, nós tivemos, na 866 de 93, grandes inovações, não é? Por exemplo, nós tivemos a contemplação no artigo 89, do artigo 89 até o artigo 99 da Lei 866 de 93, os crimes
decorrentes do processo licitatório, decorrentes do contrato administrativo. Pela primeira vez, nós tivemos, numa lei de regramento administrativo, a previsão de sanções penais. De outra parte, foram criadas várias figuras que não estavam contempladas no antigo Decreto-Lei 2.300 de 86. Então, com certeza, houve um ganho. Agora, nós temos que pensar que esta lei, ela já é uma lei antiga, e conforme a sociedade vai evoluindo, conforme a tecnologia vai evoluindo, necessariamente foi preciso que os juristas, num exercício de interpretação, começassem a fazer esse exercício para enquadrar o caso concreto na hipótese legal. Por conta disso, começaram alguns, vamos dizer assim, alguns boatos, algumas conversas, falando que a lei de licitações era anacrônica, que a lei de licitações era muito engessada e que, portanto, não mais atendia às necessidades da administração pública. Isso é verdade. A Lei 866 de 93, ela tem um certo engessamento, que na linguagem dos administrativistas significa o seguinte, que ela contempla atos de natureza vinculada, onde inexiste para o administrador público uma margem de liberdade para ele decidir. Ou seja, não é uma lei que contempla grandes atos discricionários. Então, por conta disso, a lei é anacrônica, a lei é engessada, e nos últimos anos, bem mais de 10 ou 15 anos, a gente ouve falar da mudança da lei 866 de 93, até que hoje parece que finalmente esta alteração vai sair. E se a gente se debruçar sobre a nova lei de licitações, a gente vai perceber que um dos anseios dos licitantes, um dos anseios da própria administração pública é a existência de uma maior liberdade para o administrador público, de sorte que ele possa fazer as suas contratações com uma margem de liberdade maior. Ou seja, na minha visão, pelo menos em princípio, creio que a atual lei, ou melhor, que a nova lei de licitações, que ainda será sancionada, está a atender os anseios aí, seja da administração, seja dos licitantes, seja da própria sociedade. Então, nós temos como exemplo disso, o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é um grande exemplo dessa discricionariedade da administração. Cecílio, eu queria alguns comentários seus, aqui tem pontos da lei, eu vi mais de 20, 30 ali, mas tem aqui, olha, por exemplo, a inversão das fases. Tem algumas novidades sobre essa contratação de seguros, o diálogo competitivo, Você pode fazer alguns comentários? Assim, tem um monte de... Vamos lá. Então, veja só o seguinte. Vamos começar aí pela inversão das fases. A inversão das fases, ela não é nenhuma novidade. A inversão das fases, ela está contemplada na licitação, na modalidade de pregão, que atualmente é regulada pela Lei 10.520 de 2002. Lembrando-se que o pregão começou muito antes de 2002, porque ele ficou praticamente, eu acho que durante 2 anos ou mais, mediante medida provisória. Posteriormente, a medida provisória foi convertida em lei, e nós temos a Lei 10.520 de 2002, que é a legislação do pregão. Portanto, a inversão de fases não é nenhuma novidade. A grande novidade que nós temos é que a nova Lei de Licitações vai contemplar esta inversão de fases não mais como uma exceção, não mais como uma característica tão somente do pregão.
a lei 10.000, a inversão de fases, ela passa a ser regra. Claro que se a administração pública, mediante um ato motivado, ou seja, mediante um ato justificado, em que fique demonstrada a vantagem para a administração pública em seguir aquele procedimento clássico da licitação, onde nós temos a fase de habilitação e depois a fase de julgamento das propostas e classificação, é perfeitamente possível. Só que isto, veja bem, mediante um ato motivado da administração pública. Ou seja, não atender à exigência de inversão de fases passou a ser uma excepcionalidade. Né? Você falou também da questão do seguro-garantia. Então, veja só. As modalidades de seguro-garantia, Walter, elas estão preservadas. Né? A nova lei de licitações contempla como modalidade de seguro-garantia o dinheiro, os títulos da dívida pública, a fiança bancária e o seguro-garantia. Né? Então, isso está contemplado da mesma forma que se encontra contemplado na atual legislação. Né, com a possibilidade da administração pública exigir aí uma caução, uma garantia do percentual de até 5% e, excepcionalmente, podendo chegar a até 10%. Mas o que me traz muita preocupação, e eu vou explicar para você o porquê, é a hipótese de, para obras e serviços de engenharia de grande vulto, a administração poderá exigir uma garantia, né, de até 30% do valor estimado da licitação. Walter, até 30% do valor estimado da contratação, na minha visão, é algo que beira o absurdo, né? Principalmente nos dias de hoje, porque veja só, então obras e serviços de engenharia, não é? Quem que até pouco tempo tinha condições de fazer obras e serviços de engenharia de caráter grandioso? São aquelas empresas, as grandes empreiteiras que nós conhecemos durante muitos anos, não é? Camargo Correia, OAS, enfim, aquelas empresas que nós já conhecemos de muito tempo. Só que essas empresas, notadamente em razão da Lava Jato, não é? O que aconteceu? Muitas quebraram, outras não quebraram, mas entraram em recuperação judicial, né? Algumas estão conseguindo sair desse buraco, outras não. Então, eu pergunto, se essas grandes empresas estão com alguns comprometimentos, né, que impedem elas de participarem de um procedimento licitatório, ou terem até o cacife para bancar um seguro-garantia do porte de 30%, quem é que vai conseguir fazer isso? A média empresa não vai. Então, daí eu fico pensando, e logicamente, Walter, que isso são divagações minhas, fruto de toda uma experiência que eu tenho com o direito administrativo, notadamente naquilo que diz respeito às licitações e contratos, né? Quem é que vai conseguir fazer isso? Será, penso eu, que vamos ter que abrir o mercado brasileiro para que empresas internacionais possam participar corriqueiramente dos nossos procedimentos? Né? Então, é uma pergunta, né, que até o presente momento eu não tenho resposta. Só vou ter resposta para isso no decorrer da aplicação da atual legislação. Mas eu acho
extremamente preocupante, né? 30% é muito dinheiro, principalmente em se tratando de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Né? A outra grande novidade que todos estão falando é o diálogo competitivo. Né? E o que é o diálogo competitivo? A administração pública ela vai chamar alguns licitantes, não é? E, logicamente, quando eu falo que ela vai chamar alguns licitantes, não estou dizendo que ela vai escolher este ou aquele. Não, ela vai fazer isso mediante um ato público, mediante um chamamento por edital, não é? Para apresentar, por exemplo, algumas soluções para determinado problema, para determinada necessidade da administração pública. Né? E, em razão disso, a administração pública e licitantes vão estabelecer esse diálogo. A administração pública e licitantes vão conversar, vão discutir, até que eles consigam chegar, vamos dizer assim, às melhores soluções para determinado caso em concreto. E, ao final de tudo isso, é apresentado o preço para aquelas proposições feitas pela administração pública. E, com isso, encerra-se o diálogo competitivo. Então, veja, o objetivo do diálogo competitivo é chegar a uma solução para as necessidades da administração, que hoje nós sabemos muito bem que, às vezes, a administração pública, ela tem o problema, mas ela mesma não tem a solução para isso. Então, ela vai até a iniciativa privada, e a iniciativa privada é que vai resolver essa questão para ela. Veja só, o grande problema que nós passamos hoje, Walter, para te exemplificar a questão aí do diálogo competitivo. Um grande problema que nós temos hoje são as contratações decorrentes da tecnologia, as contratações decorrentes da inovação tecnológica. Né? Então, na inovação tecnológica, muitas vezes a administração pública não tem a mínima noção, não é, daquilo que será a solução para o seu problema. Então, a solução para o problema é o diálogo competitivo, que num primeiro momento, penso eu, vou tentar ser o mais elegante possível, Walter. Em um primeiro momento, o diálogo competitivo uma excelente forma aí da administração pública fazer as suas contratações, principalmente quando ela não tem aí muita certeza de qual será a solução. Só que, em se tratando de discussão, ainda que se tenham alguns critérios objetivos para chamar o licitante, penso eu que é muita discricionariedade para a administração pública. E o meu grande medo é que, conhecendo algumas administrações, como a gente conhece, o meu grande medo é que essa discricionariedade descambe para a arbitrariedade. E, ao invés de se atender o interesse público, se atenda a outros interesses que não o interesse público propriamente dito. Né? Então, são aí algumas inovações, claro, né? Nós temos inúmeras inovações e nós estamos estudando todas essas inovações, né, paulatinamente, porque esse projeto já foi, já voltou, já mudou, toda hora tem alguma alteração, então nós estamos aí estudando essas alterações paulatinamente, mas acho que essas três aí que nós mencionamos, que eu acabei de mencionar, é um exemplo, né, das inovações da nova legislação. Walter, eu não estou te ouvindo. É a tecnologia, né? Porque para mim. Agora eu te ouvi. Então, o pessoal já tá participando, o Faisal, a gente está com o Walter Gamberini, que é advogado, né? A Mari, que é arquiteta, né? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa, depois eu faço a pergunta deles. Por exemplo, sobre os denominados aqueles projetos básicos e executivos, tem algumas observações
que vale ser comentadas. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso e depois a gente vai entrar nas perguntas um pouquinho deles. Tá, ok. Então, veja só, o projeto básico, o projeto executivo, ele já é um velho conhecido nosso, né? Ele está contemplado na 866 de 93 e em legislações que precederam a atual legislação vigente, né? Mas vamos dizer assim, que no projeto básico, o que deve ser feito, o que deve constar de um projeto básico? Bom, eu tenho que ter o objeto da licitação devidamente definido, né? Seja ele para obra, seja ele para obras e serviços de engenharia, seja para serviços, não importa. Mas o objeto da licitação, ele deve estar convenientemente definido, de modo que a administração, de modo que o licitante consiga aferir aquilo que a administração pública quer, né? Bem como ele consiga verificar qual o preço, a precificação de tudo isso. No que diz respeito ao projeto executivo, né? É tudo isso que eu falei, né? Acrescido, não é? Daquilo que a gente pode falar, dos materiais, dos equipamentos que serão empregados. Sinteticamente, não é? É isso. Agora, eu sei que você vai me fazer uma pergunta lá na frente, Walter. Eu tenho certeza que você vai me perguntar a questão da contratação integrada. Né? Então, já que eu estou falando de projeto básico, já que eu estou falando de projeto executivo, eu já vou falar da tal da contratação integrada, porque eu sei perfeitamente que você vai fazer uma pergunta sobre isso. Então, veja só o seguinte, o que é a contratação integrada? Na contratação integrada, fica por conta do licitante a elaboração e a execução do projeto básico, do projeto executivo, das obras e serviços de engenharia, dos serviços de natureza especial, dos testes, enfim, tudo aquilo que é necessário para quando ele entregar isso para a administração pública, a administração pública tenha condições plenas de utilizar aquilo que foi contemplado como objeto do contrato, né? Agora, nós temos aí uma novidade, né? Além dessa contratação integrada, nós temos a contratação semi-integrada. A contratação semi-integrada, ela, em linhas gerais, ela é tudo isso que eu falei, menos o projeto básico enquanto responsabilidade do licitante. O projeto básico fica por conta da administração pública. Então, veja só, a Lei 866, ela traz, né? Ela traz lá no artigo 6º da 866 de 93, uma série de definições, de conceituações das terminologias, das figuras jurídicas empregadas na lei de licitações, né? A atual legislação, ela é muito mais detalhista naquilo que diz respeito a conceitos, né? Existem muitos juristas que falam o seguinte, não, a lei ela não foi feita para trazer conceito. Conceito é problema da doutrina, né? Até acho que a doutrina tem aí vamos dizer assim, por missão, conceituar, discutir o conceito, mas eu acho que minimamente a lei, ela deve trazer algumas balizas mínimas de determinada figura jurídica, né? E lógico que isso vai ser no decorrer da aplicação da lei, isso será discutido pela doutrina, será discutido pelo poder judiciário, não é? Então é claro que isso sempre vai existir. E em razão dessas figuras jurídicas, né, o projeto básico, projeto executivo, contratação integrada, contratação semi-integrada, no final das contas, você percebe
que este regramento vindouro, não é? Essa novel lei de licitações que está pronta aí para sair, ela traz uma série de figuras jurídicas que a administração pública poderá ou não lançar mão. Tenho para mim que a nova lei de licitações e contratos, ela contempla um leque muito grande de possibilidades para a administração, né? Ela traz essa tal margem de liberdade que é a discricionariedade. E daí você pode me perguntar, Walter, o seguinte, mas como que a administração pública vai decidir se é isso, se é aquilo, se é contratação integrada, se é contratação semi-integrada? Ela vai decidir perante o caso em concreto. Todas as vezes que ela tiver a possibilidade de fazer assim ou assado, não é? Ela vai ter que ver, perante o caso concreto, qual a melhor opção. Falando, enquanto você toma uma aguinha, que eu estou vendo que você... Minha garganta, como eu estou de férias, ainda, eu não engrenei ainda na aula, ou melhor, a minha garganta ainda não engrenou na aula. Eu estou engrenado sempre na aula, mas a garganta dá umas falhadas. Eu quero falar para o pessoal que assiste, está passando na TV aberta, para a gente essa inovação de rede social, mas que o professor Cicílio, ele tem mais de 12 anos de questão de justiça, acho que mais, então uns 16 anos de questão. Mais ou menos uns 16 anos aí, que entre idas e vindas, participo como debatedor, venho dar uma entrevista. Bom, já teve uma ocasião que você me deu um presente de grego, né? Você não apareceu no Questão de Justiça. É verdade. Eu que tive que abrir o Questão de Justiça, eu que tive que falar tudo que você fala sem saber. Esse que era o pior, né? Mas, no final das contas, deu tudo certo. Eu quero dizer que, olha, teve 2 grandes momentos que eu só um pouquinho, Cecília, abusando um pouco da tua entrevista, mas dizendo que a gente agradece muito, porque o Questão que ganhou o Inovare, né, com você, Questão de Justiça ganhou o Inovare em 1914, né? Quando 1914? 2014, né? 2014, foi até uma questão diferente, porque era inovação jurídica, né? Então, lá atrás ele foi para a Bloomberg, né? E depois ele entrou em rede nacional pelas suas mãos lá na Rede Brasil de Televisão. Exatamente, isso mesmo. Que coisa boa lembrar de tudo isso. Que coisa boa. Poxa, bom, voltando, porque o pessoal está falando, olha, você sabe que essa questão de licitação para mim é tabu, né? Tá bom no seguinte, você entende muito, mas fala em licitação, o pessoal pensa em corrupção às vezes, né? Então, essa inovação toda, e a gente fala muito, né? Você me ensinou sobre muito máquina pública e essa questão da corrupção que está dentro da máquina pública. Ela vai limitar essa situação ou ela está ampliando? Porque eu vejo que ela abriu bastante, né, Cecília? Como é que ficou isso? Pois é. Foi uma excelente pergunta fazer um comentário dessa natureza pelo seguinte, veja só. É claro que todo novo instrumento normativo, ele é burilado, ele é melhorado, a Assembleia, vamos dizer assim, o Poder Legislativo, a Casa do Povo, procura trazer algumas inovações, e para essas inovações ela se alimenta da prática, dos problemas. Só que é o seguinte, a legislação, primeiro, ela é feita pelo ser humano, Então, já começamos daí, ela não é perfeita. Ela será integrada pela doutrina, pela jurisprudência, pelos princípios de direito administrativo, pelos princípios típicos da licitação. E o grande problema, da minha visão, e eu falo isso há muitos anos, O pessoal pode não concordar comigo, eu não tenho problema nenhum. Quando as pessoas não concordam comigo, eu posso falar sozinho. Mas se for esta a minha convicção, eu vou falar até o final. O grande problema não é a legislação. Não é esta ou aquela legislação. O problema é o aplicador da lei.
É este que é o grande problema. E, infelizmente, no Brasil, né, e também sejamos claros, não só no Brasil, o grande problema é a corrupção. Mas isso decorre de uma cultura. Tanto é verdade que decorre de uma cultura, não é, que quando a gente fala licitação, quando a gente fala a palavra licitação, uma grande parcela da população já imagina corrupção. Né? E eu brinco quando eu estou em sala de aula, né? Eu brinco quando eu vou falar de licitação, eu falo, pessoal, quando vem na cabeça de vocês a palavra licitação, o que vocês lembram? Uma grande parcela da classe fala corrupção. Verdade. Infelizmente, este é o grande problema. Né? Então, assim, estamos aí com um novo ordenamento jurídico, um regime novo para as licitações. Isso não significa que a corrupção vai aumentar ou vai diminuir. Não significa absolutamente nada. Na minha visão, o que realmente vai melhorar a questão da corrupção? A mudança de cultura. E para existir a mudança de cultura, é necessário que os nossos órgãos de controle, Tribunal de Contas, controle interno de cada uma das administrações públicas, Ministério Público, todos eles apliquem efetivamente a lei. Né? E quando eu falo apliquem efetivamente a lei, eu também não estou dizendo, né, que, vou usar até a gíria, né, que o juiz, que o promotor, que o Tribunal de Contas tem que canetar tudo. Não é isso. Né? Tanto não é isso que hoje nós temos uma obra que tem um nome que chama atenção. Direito Administrativo do Medo. Por quê? Porque hoje todo mundo está com medo, do direito administrativo por conta das ações de improbidade administrativa, por conta de decisões do Tribunal de Contas, que, ainda que estes órgãos estejam fazendo um excelente trabalho, mas eu sou obrigado a dizer, às vezes a gente percebe que deram uma forçada na caneta. Né? E isso também é muito perigoso. Portanto, Walter, a lei vai melhorar? Eu espero que sim. Qual que é o meu prognóstico? Em razão da discricionariedade, é uma discricionariedade latente, muita coisa vai parar no judiciário. Tá? Muita coisa vai parar no judiciário. Teremos muitas discussões a esse respeito. Nossa, Cecílio, você sabe que sou apaixonado por isso. Eu quero dizer que eu aprendi muito. Aliás, o primeiro contato com a administração pública foi com você e sua esposa, dentro do seu apartamento, aprendendo por uma questão política. A gente exatamente. Junto, discutindo, falando, é isso mesmo. Eu sou apaixonado por isso. Eu vou dizer, você é um grande professor, porque eu, que fiz direito um tempo, naquele momento, então me apaixonei pela administração pública e olhei tudo que você estava me explicando que podia ser feito de bom e o que é feito de errado, né? Sim, exatamente. Não quero sair da pauta, mas sou apaixonado. Eu só vou fazer essa pergunta, porque ainda as pessoas querem saber da lei. Mas você acha que, no fim, com esses governos que estão aí, e as esferas que tem, municipal, estadual, o federativo, isto vem a galope de um avanço, Cecílio, porque as pessoas não entendem como é que trabalham as coisas boas. A lei de licitação melhora a condição para que o ente público trabalhe de forma mais adequada, mais justa, né? As pessoas vão enxergar isso. Como é que você vê isso? Ela está próxima ao modelo internacional? Me explica um pouquinho. Sim, temos cópias aí do direito internacional, como do direito alienígena, como, por exemplo, a questão do diálogo competitivo. Né? Então, temos, exatamente, uma cópia. Temos coisas boas? Sim, temos coisas boas, mas temos coisas altamente complexas de se aplicar, que não são simples para a administração pública aplicar. Então, você veja só o seguinte, o pessoal que está lá na administração pública federal, a administração pública federal, ela tem bons técnicos, e eu posso falar porque eu trabalhei na administração pública federal. Claro que também tinha gente que
não ia nem para frente nem para trás. Mas, o tempo que eu trabalhei na administração pública federal, conheci excelentes técnicos. Conheci excelentes técnicos no estado de São Paulo, enquanto trabalhei no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Então, você vê que nós vamos encontrar na administração pública profissionais habilitados para estudar a nova lei de licitações e aplicá-la com o rigor devido. Agora, o problema, Walter, são as pequenas prefeituras. Né? E quando eu falo pequenas prefeituras, eu estou falando da grande massa das municipalidades brasileiras. Para você ter uma ideia, só 20% dos 5.600 municípios que nós temos no Brasil, só 20% tem uma procuradoria efetivamente instituída. E os outros? Os outros não têm procuradoria. Mal e mal, eles têm 1 ou 2 advogados, que também não são especialistas na área. Né? O direito administrativo, ele é uma disciplina complexa. Não é? Porque ele, primeiro, ele não é um direito codificado, ele é um direito de legislação extravagante, ou seja, tem uma legislação aqui, outra ali, a legislação federal é assim, estadual é assado, e do município é de outro jeito. Né? Então, isso tudo é uma grande dificuldade de aplicar a legislação. Quero crer que, principalmente em razão dos últimos anos, onde tivemos uma ação muito grande do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que nós comecemos com o pé direito. É isso. Ai, Silvio, eu sou um apaixonado. Esse é meu desejo. Olha, eu ainda quero te perguntar alguma coisa com as pequenas prefeituras, porque eu aprendi por você, fui ler orçamento e eu fico, assim, pasmo com o que eu vejo às vezes. Mas eu quero te perguntar o seguinte, ó, tá aqui, ó. Sobre a lei ainda, no que diz respeito ao contrato administrativo, a contratação integrada. São coisas diferentes. Vamos falar disso. Na realidade, tá? A contratação integrada é uma espécie de contrato administrativo. Ponto final. Assim como nós temos um contrato vamos dizer, das diversas especificações. Contrato de obras é um contrato administrativo, Contrato de serviços é um contrato administrativo, Daí nós temos aí a contratação integrada, que, em última análise, é uma modalidade de execução do serviço, tá? Mas é um contrato administrativo. Disso não tenha dúvida. E, portanto, sujeito a todos os regramentos da legislação que está aí para ser sancionada, naquilo que diz respeito aos procedimentos da contratação e dos procedimentos relativos à execução do contrato administrativo. Cecílio, agora, olha, eu vou esgotar o assunto para depois entrar. Temos a figura jurídica denominada contrato de eficiência. Quer dizer que, então, antes era possível contrato eficiente? Quer dizer, existia isso, né? Tem uns termos... Não, porque assim, quando você olha para a coisa, você fala, pô, então quer dizer que hoje nós temos contrato de eficiência. Então, antigamente, a gente podia ter o contrato de ineficiência, né? Então, deixa eu só fazer aí uma questão de ordem histórica, né? A emenda constitucional 19 de 98, denominada de emendão, né? O emendão, ele mudou a Constituição e vamos dizer assim, que ele é um marco, não é? Aonde nós estávamos migrando daquilo que a gente chamava de administração pública burocrática, né? Aonde, por exemplo, o princípio da legalidade, ele era adotado na sua forma mais vamos dizer assim, mais restrita possível. Então, era muito comum você ouvir o procurador ou o assessor jurídico fazer assim, olha, se tiver na lei, o senhor pode fazer. Se não tiver na lei, o senhor não pode fazer.
E daí, eu sempre, quando eu vou falar sobre isso numa classe, ou numa palestra, ou em aulas para concurso público, ou OAB, quando eu dava aula nesses cursos, né? Eu falava o seguinte, gente, se a gente adotar o princípio da legalidade na forma restrita, tudo isso que nós estamos fazendo em sala de aula não precisaria. Bastaria que você soubesse ler. Está na lei, pode. Não está na lei, não pode. Né? Então, a administração pública burocrática era bem isso. Né? Era assim, muitas vezes você percebia que o meio, o procedimento, o atendimento do procedimento formal era mais importante do que atingir a finalidade. Né? Com a emenda constitucional 19 de 98, nós migramos daquilo que se chamava administração pública burocrática para a denominada administração pública gerencial, aonde nós vamos encontrar o princípio da eficiência, que foi inserido na Constituição Federal, lá no artigo 37 caput da Constituição. Né? Então, isso não significa, né, que a administração pública anteriormente poderia ser ineficiente e só após a explicitação do princípio da eficiência é que a administração passou a poder, ou melhor, é que a administração passou a ter a necessidade de ser eficiente. Não. A administração pública sempre teve que ser eficiente. Apenas foi explicitado o princípio da eficiência. E agora nós temos esse contrato de eficiência, que é uma figura jurídica nova, onde a administração pública ela vai estabelecer o seguinte: qual o ganho econômico que eu posso ter em razão desta contratação. Então, nós vamos contratar X, em razão desse X que a gente vai contratar, o que a gente pode ter de ganho econômico? E isso, né, seja para obra, seja para serviços, isto, né, é o chamado contrato de eficiência. Não é? Então, para esse contrato de eficiência, a lei estabeleceu que, quando da instauração da licitação, essa licitação seja feita pelo maior ganho econômico para a administração pública. Então, contrato de eficiência. Né? Ou seja, temos que ter uma boa contratação? Temos que fazer um bom serviço, uma boa obra? Temos, tá? E qual que é a vantagem econômica da administração pública? Esse será o critério de julgamento na licitação para o contrato de eficiência. E até falando nisso, né, uma outra novidade, não tão novidade, mas isso é uma coisa que se discute há muito tempo. Quando a gente falava de critério de julgamento na lei de licitações atual, a gente usava assim, qual o tipo de licitação? Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Hoje, nós não temos tipos de licitação. Né? Nós temos apenas as modalidades de licitação. Aquilo que era tipo é critério de julgamento e ponto final. Me parece até ser mais coerente, né, essa questão. Olha, a participação do vice-presidente lá da OAB do Tatuapé, o Marco Kojorowski, está mandando aí um abraço para você. Ele está vendo? Grande abraço para você, Marcos. Ó, saudades aí. Eu acho que tem que fazer uma referência aqui. Olha, o Faisal, ele é correspondente de vários veículos da América Latina. Ele, entre Peru, México e tal, está escutando também, está acompanhando a entrevista, viu? Que bom, que bom. Deixa eu te perguntar aqui, Ciro, que é um negócio interessante. Procedimento e manifestação de interesse. Olha, aqui é o seguinte, as empresas podem trazer a ideia de um projeto. Antigamente não tinha isso, agora está dentro da lei de licitação, ou eu estou equivocado, né? Não, Walter, muito pelo contrário, você está certíssimo, né? A atual lei de licitações, ela nunca contemplou o PMI,
né? O PMI, vamos dizer assim, ele ficou reservado para as concessões de serviço público, como, por exemplo, o PPP, regrado pela 11.079 de 2004. Né? Então, a gente encontra procedimentos dessa natureza. Mas, para aquelas contratações decorrentes da 866 de 93, não tínhamos PMI. E agora, a atual legislação traz aí o PMI, né? Esse procedimento aonde a administração pública vai solicitar a iniciativa privada mediante um chamamento público, não é? Para que a administração pública, ou melhor, para que a iniciativa privada desenvolva um trabalho de ordem técnica em razão de uma necessidade da administração, ou que faça investigações, ou que faça estudos, né? E tudo isso será levado à administração pública e aquilo que atender às necessidades, ou que melhor atender às necessidades, será posteriormente alvo de uma licitação. E lembrando-se que aquele que se sagrou, vamos dizer assim, vencedor do PMI, ele, em tese, não tem nenhuma vantagem sobre os demais licitantes. Mas querendo ou não, um procedimento muito salutar e que, quando bem utilizado, acaba dando um efeito bastante bom. Né? É bastante interessante isso para a administração pública. Então, veja, Walter, temos coisas boas. Podemos ter algumas coisas que eu acho que não vão funcionar, mas temos coisas boas. Por exemplo, coisa que não vai funcionar, que eu sei que você tem crítica com relação a orçamentos, né? Então, me explica um pouco, se explica para quem nos ouve. Tá, então vamos lá. É o tal do orçamento sigiloso, né? Então, veja só, a administração pública, mediante uma justificativa, pode tornar o orçamento sigiloso. Então, veja só, isto significa que os licitantes, em tese, não saberão quanto que a administração pública reservou para a contratação daquela obra, daquele serviço. Nossa! Não tem, né? O orçamento é sigiloso, né? E qual o motivo disso? Né? Eu vou ser bastante simplista com relação a isso. Né? Nenhum de nós entra numa loja e fala assim para o vendedor: eu tenho 10 mil reais, eu quero comprar tudo em roupa. Ninguém faz isso. Uhum. Né? Por que ninguém faz isso? Porque você vai tentar obter o melhor preço possível. E se a pessoa souber quanto que você tem, logicamente que ela pode, vamos dizer assim, majorar um pouco o preço. Claro. Então, a justificativa é essa, né? Principalmente os pregoeiros, eles sempre falaram o seguinte: se o valor do orçamento for revelado numa licitação na modalidade de pregão, o pregoeiro perde o poder de fogo em uma contratação. De certo modo, ele até tem uma certa razão. Mas qual que é o meu problema com relação ao orçamento sigiloso? Tá? E vou tentar também ser elegante. Uhum. Às vezes não dá certo. Mas veja só o seguinte: se existe algo sigiloso, é porque pode existir a quebra de sigilo. E, normalmente, há 30 anos atrás, que o Decreto-Lei 2.300 de 86 permitia orçamento sigiloso, o que acontecia? Quebrava-se o sigilo e, normalmente, quem se beneficiava disso eram os amigos do rei. E como o rei não tem tantos amigos, né? O que acontecia? Isso acabava sendo um elemento decisivo para se ganhar o procedimento licitatório. Tá? Então, isso é o motivo pelo qual eu tenho verdadeira ojeriza por orçamento sigiloso. Mas, infelizmente, ele está lá no artigo 24 da nova legislação. Fazer o quê?
Nem sempre a gente pode ser feliz. Olha, eu vou fazer uma pergunta do vice-presidente da OAB do Tatuapé, antes de entrar na outra, que é a questão dos atestados técnicos, né? Olha o que ele pergunta, não sei se você consegue ler, tá aqui, a administração pública está se preparando para acompanhar o mundo cibernético, ele pergunta. Qual o tempo das adaptações? Então, veja só o seguinte, hoje, com essas inovações tecnológicas, normalmente feitas pelas startups, não é? A grande reclamação das startups. A lei de licitações é anacrônica, a lei de licitações exige muito. Eu, startup, não consigo participar porque a exigência documental é muito grande. E como que nós vamos fazer? Porque, assim, quando a startup oferta uma inovação tecnológica, ela oferta lá para o poder público. O poder público vai ver se aquilo resolve a situação. Se não resolver, ela não vai contratar, né? E isso causava uma certa estranheza ao pessoal que cotidianamente se utilizou aí da lei de licitações por 20 e tantos anos, né? E agora, com a nova lei, tudo isso será possível, com uma maior facilidade. Por exemplo, no caso das inovações tecnológicas, perfeitamente possível que a administração pública permita tão somente a participação de startups, né? Vai melhorar no que diz respeito a isso? Não tenho dúvida que vai melhorar. Isto vai ser rápido? Acho que não. Tá? Mas também não acho que será uma coisa que vai melhorar a longo prazo. Eu acho que é uma coisa que a médio prazo aí estará, como é que se diz, já introjetada pela administração pública e pelos próprios licitantes. Espero ter respondido aí a contento a pergunta. Ficou ótimo. E aí eu vou atrapalhar você um pouco com esse novo normal e tudo que está acontecendo por conta da Covid. Se você acha que ela está adaptada, porque ela vem um pouco antes. Né? A questão da Covid, ela trouxe inovações aí para o nosso ordenamento jurídico naquilo que diz respeito às licitações. Então, isso é até interessante você perguntar, que é uma coisa que eu deveria ter falado lá atrás e acabei não falando, né? Tá. Ter uma nova lei de licitações é muito bom, sob determinado ponto de vista, porque hoje nós temos uma colcha de retalhos formada pelas mais diversas leis que falam sobre licitações. Né? Então, sob determinado ponto de vista aí, é bastante interessante que a gente tenha essa, como é que se diz? Essa nova lei de licitações. Agora, Walter, você sabe que velhinho é uma coisa complicada. Eu fui falar disso e esqueci da tua pergunta. Não, é a questão da a inovação da coisa porque hoje a gente vive um novo normal, né? Quer dizer, estamos caminhando... Sim, do Covid. Então, nós temos normas aí do Covid, né? Por exemplo, nós tivemos decretos autorizando a contratação de insumos ou de qualquer outra coisa específica para o Covid mediante emergência. Sim, porque é uma grande emergência. Né? O contrato administrativo, que sempre contemplou as diversas alterações contratuais, né? Naquilo que diz respeito ao Covid, também sofreu alterações, de modo, vamos dizer assim, que a norma ficasse um pouco mais flexível, né? Para fazer frente às necessidades enfrentadas pela administração pública no combate à epidemia. Nossa, você falou tudo. Você lembra no começo, não conseguia nem comprar máscara, né, Ciro? Pois é. E agora, essa coisa da Anvisa é um exemplo, não tem nada a ver, mas é um exemplo da trava, né? Então, exatamente, assim, a Anvisa teve que aprovar algumas coisas a toque de caixa? Sim, vai fazer o quê? Né? É isso ou a morte? Né? Então, vamos ficar com isso, vamos ter aí algumas aprovações a toque de caixa. A vacina vai ter o efeito final desejado?
Esperamos que sim, né? Quem tem que dizer isso são os médicos. Nossa, perfeita a sua colocação. Eu tenho outra questão. A gente perguntou dos atestados técnicos, né? Que isso aí é a saúde financeira da empresa, né? Como é que ficou essa situação? Na realidade, nós temos duas coisas aí: os atestados técnicos, que têm por objetivo demonstrar para a administração pública a experiência anterior do licitante, e a questão econômico-financeira, que tem por objetivo demonstrar para a administração pública a saúde financeira da empresa. Mas o grande problema sempre foi os denominados atestados técnicos, que atualmente integram o artigo 30 da Lei de Licitações. O que aconteceu? O artigo 30, ele acabou ficando completamente desfigurado por conta de uma série de vetos do então presidente da República. E isso deixou, vamos dizer assim, a interpretação do artigo 30 com uma dificuldade muito grande, com uma ampla possibilidade de várias interpretações. Então veio essa atual lei e resolveu, ou melhor, tentou resolver alguns problemas, né? Então, qual que é um grande problema? Para você apresentar o atestado técnico, a administração pública tem que indicar aquilo que ela entende ser a parcela de maior relevância na experiência que o licitante tem que demonstrar para o administrador público. Tá? Agora, será que o licitante está obrigado a provar, a demonstrar isso na sua integralidade? Grande discussão na Lei 866 de 93. Hoje, o que nós temos? Né? Nós temos um percentual, né, cravado de administração pública poderá exigir, naquilo que diz respeito ao valor do contrato, que se prove uma experiência anterior de, no mínimo, 4% do valor do contrato, relativo às parcelas de maior relevância. Uma outra coisa que também sempre foi problemática: a questão dos quantitativos, né? Porque a lei de licitações, ela não trazia nenhum parâmetro para isso. Quem foi dando parâmetro foi judiciário, foi Tribunal de Contas, ou seja, são criações, não da nossa jurisprudência. O direito administrativo, ele é de formação pretoriana. Então, o judiciário foi colocando aí alguns condicionantes, Tribunal de Contas outros condicionantes e etc. Então, um outro grande problema era a questão dos quantitativos mínimos que o licitante deveria demonstrar para fazer a prova da sua experiência anterior. Hoje está lá na lei, né? Ou seja, o licitante vai ter que comprovar o mínimo, aliás, o mínimo não, desculpe, né? A administração poderá exigir até um máximo de 50% do quantitativo relativo à parcela de maior relevância. Walter, é uma coisa extremamente complexa, né? Para eu explicar isso melhor, eu precisaria de tempo para dar um exemplo. Aqui eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando. Então, mas eu estou cheio de perguntas, mídia com a pauta. Só uma coisa aqui, olha, por exemplo, isso eu achei interessante, a questão do... Será que dá tempo de falar do seguro, entendeu? O seguro, vai ter contratação da obra, vai ter seguro... Puxa, isso é uma coisa interessante. Isso é bom, não é? Walter, eu tenho dúvidas, sérias dúvidas. Sério? Veja só, a administração pública pode exigir aí o seguro-garantia? Pode exigir o seguro-garantia para aquelas obras de grande vulto, etc. Né? Então, isso significa o seguinte, pelo menos sempre significou o seguinte, se o contratado falhar na execução da obra, a administração vai lá e executa o seguro. Tá. Só que agora, naquelas obras de grande vulto, né, notadamente nas obras serviços e obras de engenharia, o que pode acontecer? Se o contratado falhar,
a obrigação de término da obra, de executar a obra, passa a ser da seguradora, que não tem expertise nisso. Não. Não tem nenhuma. Essa não é o mercado dela, né? Ah, mas se ela não executar? Se ela não executar, ela vai ter que pagar para a administração pública pela não execução. Então, eu tenho aí algumas dúvidas com relação a essa questão aí da possibilidade da obra ser atribuída à seguradora. Isso tanto é verdade que a nova legislação prevê, inclusive, a possibilidade da seguradora ser interveniente anuente na celebração do contrato administrativo. Cecílio, deu 1 hora, a gente tem o tempo contado. Eu quero te agradecer muito. Você sabe que, né, você é de televisão que nem eu, né? Mas só para finalizar, e você encerra o programa, porque eu tenho que falar o programa. Então, é um avanço ou estamos, vamos dizer assim, a passinhos do avanço? Não, temos avanços, eu acho que temos avanços, mas enfrentaremos muitos problemas. Assim, contratação pública sempre vai implicar em muito estudo, né? Então, por exemplo, o pessoal pergunta muito para mim o seguinte: Cecílio, é fácil participar de uma licitação? É fácil executar um contrato administrativo? Eu falo, mais ou menos, vai depender de você. Para isso, você tem que ter vamos dizer assim, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria técnica, uma boa assessoria jurídica. A licitação, através dos anos, ela foi se profissionalizando, vamos dizer assim, né? A administração pública, em razão da nossa sociedade, dos avanços sociais, técnicos, econômicos, exige cada vez produtos mais complexos de serem contratados, né? Então, a união desses três profissionais é que vão fazer para o empresário, né, dar para esse empresário condições de ele efetivamente participar da licitação com técnica e não com bola. Isso é ótimo. Que é o que eu espero que essa nova lei traga para a gente. É tudo que todo mundo quer escutar, né, Ciro? Exatamente. O Brasil tem que... Você não fez uma pergunta para mim, mas não tem problema. Eu gostaria muito que você tivesse feito a pergunta. Eu vou voltar para falar sobre isso. Não, mas agora eu quero... Qual foi a pergunta que escapou aqui? Você esqueceu de fazer a pergunta, acho que você não leu a lei e esqueceu de falar isso, que é o direito administrativo sancionatório contemplado na atual legislação. Eu vou voltar para falar isso. Tá bom? Eu adorei. Então vamos voltar, porque a primeira entrevista que você faz para mim de 2021. Já começa daí. Verdade. E do ano passado, 2019, acho que é a segunda que a gente faz. Isso mesmo. Todos os anos que a gente Mas eu prometo que esse ano eu serei mais presente. Cecílio, eu quero agradecer, né? Até porque aí a gente pode fazer uma outra entrevista, porque eu sou um apaixonado pela tua área, né? E aprendi com você. E quero agradecer muito todos os anos que você teve mais de, acho que 17, 18 anos com a minha família fazendo crescer o Questão de Justiça e agora nessa rede social toda com o novo programa que a gente tem na televisão. Faz parte da nossa história, viu, Ciro? Deus te abençoe. Walter, forte abraço para você e aqueles que me assistiram. Meu muito obrigado. Agradeço a gentileza por essa assistência, por essas perguntas, que só vem engrandecer o tema. Muito obrigado. Obrigado. Vocês aí, a gente passou um pouco de tempo para deixar as perguntas, né, Ciro? Pode deixar aqui embaixo na rede social, né? Pode, eu respondo. A gente responde. Tem aquela questão do likezinho, dá o seu likezinho no YouTube. Hoje eu estou aprendendo isso. E aí você também pode compartilhar agora, porque a gente tem um professor aqui falando sobre essa nova lei de licitação. E lá na TV aberta, deixa ali o seu comentário que a gente vai participar. Então, olha, Ciro, vamos voltar na próxima semana e eu quero ver se você participa comigo também. Tá bom, meu querido. A gente vai falar sobre isso. Abraço. Grande abraço, até mais.